embaixador? Não. Basta você olhar para o seu lado. À direita pode ter um embaixador, à esquerda pode ter uma embaixatriz. Uau! Só falta o salário, né, pastor? Pois hoje o Senhor vai falar para a gente que nós somos embaixadores do Reino. Temos uma missão. Coloca aí na tela a projeção, porque o pessoal vai anotar aí. Quero que você faça anotações, porque isso ajuda você a aprender mais. E eu quero mandar um abraço especial para Raquel, para o Anderson, para o Geraldo, Suzana e todo o pessoal lá da Igreja Tabernáculo Batista em Parnamirim, no Rio Grande do Norte, onde nós pregamos. E eles são nossos fãs aqui da igreja e ouvem a nossa mensagem. Saiu lá, eles já estão ouvindo, estão assistindo junto lá. Um abraço, essa igreja que ama muito vocês. E esse pastor aqui ora por vocês, e ora para vocês possam continuar esse trabalho aí que é difícil, mas um dia a gente era desse tamanho aí. Hoje Deus abençoou com tantos jovens. Mostra a câmera aí, diretor, mostra esses jovens aqui bonitos para o pessoal de Natal, de Rio Grande do Norte, do Brasil, ver esses jovens fantásticos que Deus tem mandado aqui para esta igreja. Por quê? E por quê? Porque outros jovens que vieram antes deles reconheceram que eles tinham uma missão, que eles eram os embaixadores de Jesus aqui na terra. E eu falei esse abraço aqui para o pessoal de Natal, porque eu preguei primeiro essa mensagem lá, e hoje que eu vou pregar aqui, viu? Então vocês foram mais, não sei a palavra. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 20. 2 Coríntios, anote sua referência, porque está aqui, mas se quiser abrir, abra a Bíblia também, porque é bom. Eu vou abrir minha Bíblia, bora ver. Abra a sua aí, para ver quanto tempo eu gasto para abrir, quanto tempo você gasta para abrir a sua. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 20. Achei. Eu vou ler na Bíblia. Mas você que não tem a Bíblia, dá uma olhadinha aí no telão, que o versículo está aí. Leia comigo, versão internacional. Portanto, somos embaixadores de Cristo, fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo lhes suplicamos, reconciliem-se com Deus. Vamos orar. Senhor, obrigado pela tua palavra. Obrigado por esses jovens, obrigado por esse culto, Senhor. Obrigado pela música que falou com a gente, obrigado pelos ensinamentos. Obrigado, Senhor, pela programação, pelos ensaios, Senhor. Tem grupos aqui desde pela manhã, ensaiando, entendendo, Senhor, que o teu reino é a nossa missão. E nós te amamos e queremos entregar nossas vidas. Por isso, Senhor, abençoe essa mensagem, para que fale ao nosso coração, fale ao coração de cada jovem aqui, fale ao coração dos nossos visitantes, fale ao coração, Senhor, ao coração da pessoa nesse lugar. Senhor, estamos aqui de ouvidos e atentos à tua palavra. Fala conosco em nome de Jesus. Amém. O propósito de Deus é muito simples: trazer o reino de Deus para a terra. Quando Deus criou a terra, Ele queria que a terra fosse um prolongamento do seu reino. Ele, na sua imensa sabedoria, criou um ser a quem pudesse amar, e a gente vai poder saber toda essa história, todo tintim por tintim, porque tem algumas coisas que pira o cabeção, né? A gente tem dúvida de como é que é tudo, mas é que Deus nos ama,
E o plano de Deus era que nesse lugar, não sei por quanto tempo, nós pudéssemos ser uma colônia, nós pudéssemos ser uma repetição, um anexo do reino de Deus. E o propósito de Deus não mudou. O plano de Deus é um plano simples, não é um plano religioso. Deus queria influenciar a terra com a cultura dos céus. A ideia de Deus era colonizar essa terra com fazer um céuzinho. O problema é que o pecado estragou tudo por um tempo. Deus deu Jesus para restaurar o reino. E hoje o reino de Deus está na terra, mas não é um reino, entre aspas, físico. É um reino espiritual, mas que existe, que tem rei, tem súditos, tem família real. E é por isso que Jesus veio a essa terra. Em Isaías capítulo 9, nos versos de 6 a 7, nós não vamos ler, mas é um versículo que você conhece no sonho de Natal. Porque o menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino. Jesus veio para consertar as coisas, para fazer o fix, né? para ajeitar as coisas para o seu reino, desde agora para sempre. E a Bíblia inteira é a respeito dessas três coisas: um reino, um rei e uma família real. Fale comigo: um rei, desculpa, de novo, começa com o reino. Um rei e uma família real. Qual é o nosso reino? Reino dos céus. Qual é o nosso rei? Jesus. E qual é a nossa família real? Você está sentado do lado de um príncipe, de uma princesa real. Isso não é pouca coisa não, amigo. A palavra de Deus, a Bíblia, é a revelação de Deus de como Ele quer o seu reino, de como vai ser o seu reino para sempre. Por isso que tem muito na Bíblia, desde agora para sempre. Então, a Bíblia toda é esse desejo de Deus de influenciar mais pessoas. Por isso que Jesus, com aqueles 12 lá que ele começou, um era bandido, inclusive, e ele disse: vão por todo mundo, pregue o evangelho. E eles saíram se espalhando, e hoje chegaram aqui no meio da floresta amazônica, onde não era nem para ter gente, porque aqui é quente, aqui parece um inferno, né? Estava conversando com a minha esposa que a gente acha que foi um erro aqui do ser humano vir morar aqui em Manaus. Aqui é muito quente, não devia existir isso aqui não, gente. Que a gente tinha que morar só nos trópicos, né? Rio de Janeiro, Belo Horizonte, era só para ali, mas tudo bem, viemos para cá, né? Por que você veio para cá, hein? Você já estava lá em Florianópolis. Quem é do sul aqui? Quem é do sul? Estava lá, veio para cá. Quem é do sudeste? Sudeste. Veio. Você gosta de calor, né? Mas já que tem gente, onde tem gente, é nossa missão, é nossa transformar, levar a palavra, pregar. E como Deus já sabia que o homem ia fazer cidade aqui, Manaus, ele mandou esta igreja, junto com as outras igrejas que nós temos aqui nessa cidade, para cumprir a sua missão. E graças a Deus no Brasil, as igrejas não estão paradas. Elas estão cumprindo a sua missão e lutando, assim como nos Estados Unidos também, as igrejas verdadeiras não estão paradas e estão cumprindo a sua missão de restaurar esta terra para o reino dos céus. E isso não é religião. Preste atenção no que eu vou falar. Você que é o nosso visitante, você não veio para a religião batista hoje.
Nós não temos religião aqui. Nós não somos religiosos. Não, pastor, não, se eu fosse religioso, eu estava aqui com uma bata, um negócio assim, um talit, aquele negócio que eu ponho aqui bem bonito, e eu estaria agora botando uma água benta em você, rezando o negócio, né? Mas não, olha só como é que eu vim com a roupa. The Walking Dead, não, você está lendo errado, lê de novo. O Filho de Deus é aquele que anda sobre a morte. Tem nada a ver com The Walking Dead, amigo. Lê direito. Então a gente não é religião, não é uma coisa religiosa. Jesus não veio lançar uma religião, tanto que se ele quisesse lançar ou restaurar uma religião, ele tinha ido lá para os fariseus, lá para os padres, lá para os sacerdotes. Mas não, para quem que ele foi? Pegou um pescador, um cobrador de impostos, trabalhava na Cefaz, né? Pegou um médico, pegou só gente, mas não tinha ali um religioso, porque esse negócio de religião não é com Jesus. Jesus não é esse religioso que as pessoas pensam, tá? Jesus é uma pessoa que veio transformar uma nação. Ele é um revolucionário. Você quer comparar Jesus? Compare ele como um revolucionário, não como um religioso, porque a gente não vê religião. Na verdade, ele tinha raiva. Ele chegou uma vez com um chicote para bater nos religiosos. E a coisa que ele mais atacava, inclusive capítulos inteiros, era contra os hipócritas e religiosos. Porque ele já viu que religião não leva muita coisa. Inclusive a Bíblia. A Bíblia, tem gente que diz assim, ai, a Bíblia. Tem gente que até põe no Salmo 91 na sua casa para abençoar. Uma vez eu estava sentado num lugar, eu estava sentado em cima da Bíblia. Passou um senhor, me deu eu era jovem, assim, tinha uns 19 anos, me deu o maior carão. Você está sentado em cima da Bíblia Sagrada! Né? E eu não entendi bem, porque a palavra forma não esse papel. É tipo aquele cara que recebeu uma Bíblia, e ele disse assim, eu vou fumar, eu vou fazer cigarro desses papéis. Aí o cara disse, tudo bem, mas tu pode ler toda vez que tu fumar? Tá, tudo bem. Aí ele saiu fumando. Quando ele chegou em João, ele não conseguiu mais fumar, se converteu. Porque esse livro não é religioso. Ele é uma constituição. Se você quiser comparar a Bíblia, compare a uma constituição. A constituição de uma nação, dela do governo, os direitos dos cidadãos, os deveres, as leis do reino. Aqui é a lei do reino de Deus. É aqui que manda. A nossa verdadeira constituição é essa aqui. Isso não tem nada a ver com religioso. Se eu lhe perguntar qual é a sua religião, fale para a pessoa do seu lado. A minha religião é... Se você disse batista, errado. Se você disse é da nova igreja batista, piorou ainda. Porque essa igreja aqui não vai levar você para o céu mesmo. A mensagem que essa igreja prega talvez leve você para o céu. Batista, cristã, cristianismo, não. Qual é a minha religião? Se religião me liga a Deus, eu só tenho uma religião, que é Jesus. Então se você disse Jesus, aí você acertou. Entendeu? Se você disse outra coisa que não foi Jesus, errou, desculpa. Entendeu? Cristo, tá, vale também. A vontade de Jesus é trazer o reino de Deus para a terra. Inclusive, lembra da oração do Pai Nosso famosa? Quantos aqui sabem orar o Pai Nosso? Sabe orar o Pai do mundo, né?
Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nós. O pão nosso fica nosso. Todo católico bom, né? Ave Maria cheia de... Não. Esse não é o Pai Nosso, essa é a Ave Maria. Tá? Essa aí não está na Bíblia, não. Essa aí não tá um pedaço. Mas no Pai Nosso ele diz assim, ó, Mateus 6,10. Note essa referência, que de repente você não sabe onde está o Pai Nosso. Está em Mateus 6,10. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Venha o céu. A oração de Jesus é: venha o teu reino. A oração de todo cristão. Quantos vieram ensaiar hoje? Vieram para o sonho de Natal? Quantos vieram ensaiar? Graças a Deus, a maioria. Mas quando você vem ensaiar, o que você veio fazer aqui? Eu não sei, eu vim ensaiar. Não, você veio ensaiar porque você quer o reino de Deus aqui na terra. Você veio ensaiar porque você sabe que aquilo que você está fazendo, por pequenino que seja, vai ajudar outras pessoas a virem para o reino, e o reino vai crescer, e mais pessoas vão conhecer o reino. É essa a nossa vontade, é por isso que a gente vive, é por isso que a gente faz esse culto, é por isso que tem essa igreja, é por isso que a gente faz seminário, é por isso que a gente faz sonho de Natal, porque venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. É nosso trabalho, é trazer o reino de Deus para a terra. Nós temos que trazer para a terra o reino dos céus, o governo dos céus, as leis dos céus. Nós temos que contaminar as pessoas com os valores dos céus, porque os valores do mundo não servem no céu, servem no céu. Por exemplo, até as leis do mundo não servem no céu. Jesus, quando ressuscitou, a Bíblia diz que ele passou pela porta, sem a porta abrir. Como é que ele fez isso, eu não sei. Mas o Jesus, ele vai contra a gravidade, ele vai contra todas as leis físicas. Porque o reino dos céus não são com essas leis aqui, são outras leis. Assim como a moral, o nosso trabalho é transformar o mundo, tirar aquelas pessoas que só conhecem drogas e apresentar Jesus, aquelas pessoas que só conhecem festa, apresentar Jesus. É esse o nosso trabalho. Se a igreja não cresce, se a sociedade não muda, nós estamos falhando. Cada dia, cada um de nós devemos reconhecer que nós temos uma missão. Senhor, quem nós vamos influenciar hoje? Quem é que eu vou falar lá no meu trabalho? Quem eu vou falar lá na faculdade? Talvez você não influencie a sala toda, mas você pode influenciar alguém aqui pelo lado. Essa semana, ontem, eu tive uma surpresa. Recebi uma mensagem no WhatsApp de um soldado que serviu comigo na polícia do exército. E eu, já cristão, tentava dar ali um exemplo de vida. E ele me falou: olha, hoje eu sou cristão. E eu tenho certeza que se ele está me falando isso para mim, é porque talvez eu tenha tido pelo menos alguma luz na vida dele. E depois de anos, você saber que ele anda no caminho de Deus, ele que era um bandidão, sabe aquele soldado bandido mesmo? Porque a nossa missão é fazer que outras pessoas reconheçam isso. A própria mensagem de Jesus. O que Jesus pregava, pastor? O que Jesus pregava? Olha só em Mateus 4,17. Abra essa Bíblia. Mateus 4,17. Logo depois que Jesus passou pela tentação, a Bíblia diz assim: daí em diante, Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. O reino dos céus. A gente prega o reino dos céus. É isso que a gente prega. A gente não prega esse mundo. A nossa esperança não é desse mundo. A gente não está aqui
tentando fazer você ser mais rico para esse mundo, tentando fazer você ser mais inteligente para esse mundo. Sim, nós queremos que você seja mais rico, que você seja mais rico. Afinal, se você for mais rico, arrisca do meu salário aumentar, né? Se você for mais inteligente, arrisca da igreja mais longe. Isso tudo bem, mas não é esse o nosso objetivo. O nosso objetivo é que o reino cresça e apareça. Inclusive, essa mensagem do reino que Jesus pregava, ele não pregava uma igreja, ele pregava uma nação, ele pregava, está vindo o reino dos céus, o reino está aqui, o reino já chegou. Inclusive essa palavra igreja, Jesus usou essa palavra, mas sabia que ela não é uma palavra religiosa? A palavra igreja é uma palavra que os romanos usavam. O imperador, ele tinha a sua igreja, eram os seus representantes, os seus embaixadores, aquelas pessoas que faziam parte da sua cúpula. Jesus pegou essa palavra que era conhecida pelos gregos, pelos romanos, pegou essa mesma palavra que não é uma palavra religiosa, igreja não é uma palavra, ele pegou essa palavra do grego e do romano, né, que é do latim, trouxe para o meio do seu ensino e disse assim: agora vocês são a igreja. Agora vocês são a igreja, ou seja, vocês são os meus representantes nessa terra. Nós somos os representantes de Deus na terra, e enquanto estivermos aqui, tem luz na terra, a Bíblia diz. Você é luz. Você é luz. Quando nós formos tirados daqui, já era. Já era. Inclusive, lugares, igrejas, como França, como a Europa, que as igrejas fecharam, as pessoas não são felizes, as pessoas não são alegres, as pessoas só cuidam de si, não saem mais na rua, não tem mais comunhão, não tem mais alegria. E por quê? Porque a luz foi tirada, a verdadeira alegria foi tirada. E isso você tem que entender, que é uma alegria. Por exemplo, o Trump, né? Vou falar em português, o Trump, né? Porque em inglês é Trump. Tem gente que ficou uma arara porque ele ganhou. Mas deixa eu fazer um ensino para você, porque o pastor Davi nos deu uma lição na quarta-feira, né? Quando o mundo estava todo assustado, né? O pastor Herschel ligou para ele, o pastor Davi, e disse: irmão, nós temos de mais de 5 anos para pregar o evangelho, porque se a Hillary ganha, a gente estava lascado. Porque a Hillary, ela representa liberalismo. A Hillary, ela é daquelas defensoras do aborto, quando a criança sai, ainda pode furar o cérebro, se matar. A Hillary e Obama e todos os democratas, eles são liberais, eles são comunistas, socialistas e misturado com liberalismo. Ou seja, daqui a pouco, inclusive, já estavam fomentando leis para as igrejas serem obrigadas a aceitarem certos tipos de pessoas, fazer casamentos de certos tipos de pessoas, que a palavra de Deus é só que você ia ser obrigado pela legislação a fazer essas coisas. E aqui no Brasil, graças a Deus pela Dilma que saiu também, porque o PT, a mesma coisa, estava colocando essas mesmas coisas. E há uma guerra. E desculpa, não dá para ser socialista e ser cristão ao mesmo tempo. Eu não sei como, porque a primeira coisa do socialismo é dizer que a religião, ou Deus, é o ópio do povo. E a primeira coisa que o socialismo num local é tirar as igrejas, acaba com a liderança cristã, acaba com a liderança religiosa, entre aspas, e tira. Então, a Hillary, ela representava essas coisas. O Trump não é o melhor candidato. Na verdade, hoje nos Estados Unidos jamais ganharia um cara certinho, um cara não ganharia.
Mas as igrejas viram que se a Hillary ganhasse, o evangelho estava lascado nos Estados Unidos. Então, eles fizeram campanhas, fizeram 5 dias de jejum, fizeram campanhas, fizeram orações para que a Hillary não ganhasse. Inclusive, quando aumentou a quantidade de pessoas lá nos Estados Unidos, é facultativo o voto, a Hillary comemorou dizendo: os latinos e os negros estão indo quem foram? Segundo o pastor Russell, que é nosso amigo e mora nos Estados Unidos, foram os cristãos. Os cristãos saíram do interior para votar no Trump, para que não ganhasse. E principalmente por 2 motivos. O primeiro eu já falei, que é a questão do liberalismo. E o segundo é que esse novo presidente, ele vai indicar de 1 a 4 juízes da Suprema Corte. E a Hillary já tinha declarado que ela crê que o juiz não pode ter valores fixos. O juiz tem que estar sempre mudando conforme a sociedade muda, se mudam as leis, não há flexibilidade. Então, se a Hillary ganha, ela põe de 1 a 4 de Suprema Corte, que iam bagunçar tudo e ia haver um grande perigo para os cristãos. Então, apesar da gente... E tem mais, 97% da mídia, inclusive a CNN, eu estava vendo, a Globo, a CNN, o desespero deles de madrugada, falando da vitória do Trump. Gente, não tem alguma coisa errada quando a mídia, a Globo News, e a Globo principalmente, e a CNN lutando contra o cara, e incentivando os protestos. Tem uma luta, a Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal. Nas maus celestiais, você nem imagina a luta que está tendo essa época. Mas no final, nós temos mais tempo. 3, 4, 5 anos. Tem mais muitas das coisas que falam. É mentira. A própria... Eu estava vendo a Mona Lisa Perrone na Globo, a Globo falou isso, aí o repórter de lá disse: olha, Mona Lisa, e não falou isso não. Aí ela ficou lá, né? Porque é aquela coisa toda e eu tirei esse parênteses só para ensinar você, porque às vezes você fala besteira no Facebook e tal, sem conhecer de verdade, né? No mínimo, fique na sua, não fique falando, espere ver o que seus líderes, ou o resultado da coisa. E tem mais, nenhum líder assume sem a permissão de Deus. A Hillary Clinton teve 1,5 bilhão, foi a campanha mais cara da história. O Trump, nem o republicano o apoiaram financeiramente. O bicho está quebrado, mas ganhou. Vontade de Deus. Então, vamos esperar. Claro que ele é meio doido. Tomara que ele não aperte o botão da bomba. Mas, pelo menos para o evangelho, pelo menos nós temos mais tempo para pregar. Isso está garantido, principalmente nos Estados Unidos, que está tendo uma renovação espiritual ali. As igrejas, não tem muita igreja, não tem muita, mas as que estão trabalhando, servindo a Deus e pregando o evangelho. Mas vou voltar aqui para explicar sobre os embaixadores. Eu quero falar algumas características dos embaixadores. Anote aí, eu vou ser rápido. Porque você é o embaixador, a Bíblia diz. Somos embaixadores. É você. Não é a pessoa do seu lado, não. É você. Você tem que se assumir como embaixador. Então, preste atenção nas características. Primeiro, um embaixador é um missionário. Todos os embaixadores, eles vivem em missões estrangeiras. O trabalho deles é chamado de missão exterior. Por exemplo, o embaixador do Brasil nos Estados Unidos, ele é chamado de ministro, o missionário, ou seja, a missão brasileira na ONU, a missão brasileira em Bahamas, a missão, é uma missão. Isso parece familiar? Parece?
O embaixador é um missionário, é um missionário do Departamento de Estado. Ele é chamado também de ministro das relações exteriores. Interessante. Relações exteriores. Lá no Japão, o Brasil tem um representante que é chamado ministro do Brasil de Relações Exteriores. E o que ele está fazendo ali? Ele está representando a nação. Assim também, nós somos os missionários do reino de Deus aqui na terra. Nós somos os missionários do reino de Deus, nós somos os representantes do reino de Deus aqui na terra. E tem mais, quando nós temos o Espírito Santo, e a Bíblia diz que nós temos, não sou eu que digo, às vezes até me assusto. Eu digo, Deus, eu bandido do jeito que eu sou, tu quiseste colocar o teu Espírito em mim, Senhor. Eu fico assim meio nisso. Mas eu já li, ele diz que e tem que ser, e se eu não tivesse Espírito, eu não sou dele. Então nós temos a luz nesse mundo. A Bíblia diz que nós somos a luz, nós somos os representantes de Deus na terra, nós somos os seus embaixadores, os seus ministros. Então, aponta para o embaixador, para a embaixatriz de Deus na terra, aponta aí. Você é um ministro, você tem uma missão. Você é um missionário. Você é um missionário. Tem mais. Quando você não tem mais missão, você pega a conta. É verdade? Agradeça a Deus porque você ainda tem uma missão. Porque senão você já tinha morrido. Eu já tenho filho, eu já tenho espiritual no céu. Eu estava certa vez em casa, aí tinha um jovem doido aqui. E ainda bem que ele já foi para a igreja. Esse era doido. Eu estou lá em casa, ele bate lá. Pastor, todo nervoso. De que foi, menino? Não, pastor, eu tenho um amigo que está precisando ouvir de Jesus. Ele é traficante. Eu falei, traz ele aqui. Não, já está. Vem! Aí o cara veio com o carro, 2 revólveres. Aí eu fiquei assim, ixi, é hoje que eu vou morrer. Aí, pastor, eu preciso de Deus. Eu não aguento mais esse tráfico, eu não aguento mais, eu estou devendo, pastor, estou devendo 20 mil. Mas eu não quero mais, pastor. Lá é uma coisa assim, fica devendo o tempo todo e não ganha nada. Mas não é isso não, eu não tenho mais paz, eu quero Jesus. Aí eu preguei o evangelho para ele. E eu falei, amigo, você vai ter que largar tudo isso. Ele disse, eu quero, pastor. Eu vou lá hoje com o chefe do tráfico e eu vou dizer que eu não quero mais e eu quero ir para Jesus. Eu falei, tá bom, aí convidei ele para a igreja, ele veio para um culto jovem. Aí no dia do culto, eu perguntei, trouxe a arma? Não, tá no carro, pastor. Melhor. Aí conversei com ele, só que eu já tinha orado assim meio sem fé. Eu disse, Senhor, acho que esse daí não vinga não. Mas sabe uma coisa? Uma semana depois, acho que 2 semanas depois, ele tentando sair do tráfico, entrou num tiroteio lá, pegou um tiro no coração e faleceu. Mas quando eu chegar no céu, um dos primeiros que vai me receber lá é um ex-traficante, tomara que ele não esteja armado. Vai me abraçar. Ia ser muito difícil para ele. Então Deus já levou. Deus não quis que desse aquela missão para ele. Mas Deus não levou. É porque Deus acha que você é capaz, acha que você cumprir a sua missão. Entendeu? Você é um missionário. Vá trabalhar. Segundo, o embaixador representa o seu governo. Ele não representa a si próprio, ele representa o seu governo, ele representa a lei do seu governo, o seu país. Ele não fala das suas ideias. O que você acha sobre o aborto? Eu não acho nada, mas o meu governo fala que é ilegal, que é um assassinato. O que você acha do homossexualismo? Não, eu não tenho opinião sobre isso não, mas o meu governo diz que o homossexualismo é uma aberração e um pecado. Então, você está entendendo? Você não tem
voz própria. Você não precisa. Você é um representante, você é um porta-voz. O porta-voz não fala, eu acho, não, ele vai lá e pergunta do líder o que é que ele quer dizer, o que é que ele fala a mesma coisa. Você tem que falar igualzinho. Por isso que você tem que conhecer a lei. Você tem que conhecer a fonte de informação. Você tem que conhecer o Deus que fala essas palavras aqui para poder você repetir do mesmo jeito. Porque você representa o seu governo. Terceiro, o embaixador está coberto pelo governo. Você sabia que o embaixador ele não paga casa, ele não paga comida, ele não paga roupa, transporte, ele não paga, ele tem ele tem escola para os filhos na melhor escola. Porque a vida deles é responsabilidade do governo. Quando você é embaixador, você não precisa, você não está com nada. Porque você tem que se preocupar em focalizar no governo, no propósito do governo. Quando eu vim do interior, você sabe que eu sou de Taquatiara, né? Eu ficava perguntando, Deus, como é que eu vou me sustentar? Será que eu vou poder sustentar uma mulher? E ficava aquelas dúvidas. Então eu conheci Jesus. E Jesus disse, busque em primeiro lugar o meu reino e a sua justiça, e eu vou tirar o resto. E eu fiquei assim, cara, será que não é melhor eu estudar e depois que eu volto e vou para uma igreja? Será que não é melhor eu trabalhar, ficar rico e depois que eu estiver bem, eu vou procurar uma igreja? Eu ficava pensando. Mas aí eu tomei a decisão, digo, não, sabe de uma coisa? Eu vou fazer as duas coisas, eu vou trabalhar, vou estudar, mas eu vou buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Então, eu disse, Senhor, olha, eu vou testar. Eu disse assim, Senhor, eu vou para o ministério que tu me colocar, eu vou dar o meu melhor. Eu não vou faltar, eu vou dar o meu melhor. Se é dança, vai ser dança, se é teatro, vai ser teatro. O que for, Senhor, eu vou dar o meu melhor, sempre. E me dedicando, e não faltando, e fazendo sempre um pouco a mais. Os anos se passaram. Eu não fiz nada. Deus me deu minha casa, Deus me deu carros, Deus me deu uma esposa bonita, Deus me deu filha, me deu filhos, mas Deus me deu 3 filhos aqui, né? Deus me deu tudo que eu pensava que eu não podia sozinho, Deus me deu. E Ele disse assim, você foi fiel comigo, eu fui fiel contigo. Smile. Né? Confie em Deus, faça a sua parte. Vai estudar, mas deixe Deus em primeiro lugar. Por exemplo, pastor, é TCC, eu posso faltar o culto de sábado? Meu amigo, o culto de sábado é 3 horas que você perde, que você investe. Não faça isso. A minha esposa fez uma faculdade difícil, inclusive desde o vestibular, sem faltar o sábado e domingo. Eu já vi jovens que fizeram medicina sem faltar sábado e domingo. Então, gente, não é preciso. Você precisa ter mais fé. Busque em primeiro lugar. Deus é que te sustenta. Quando você está sendo fiel nas pequenas coisas, Ele vai colocar você sendo fiel nas grandes. E olha, eu não estou falando uma coisa que eu não vivi ou que eu não vi. Eu já vi isso acontecer várias vezes. Trabalhe, estude, mas busque primeiro de Deus. Não falte por qualquer coisa. Não deixe seu ministério por qualquer coisa. Tem gente que começa bem, aí no meio do ano já está deixando. A igreja vem amarrado. Eu vou para a igreja e tal. Que nada, se esforce, porque assim, aqui Deus te tira um alimento, Deus te sustenta, Deus te abençoa de alguma forma. Deus quer te fazer rico, feliz, ter uma vida maravilhosa. É isso que Ele te promete. Ele tem planos para você. Quarta característica do embaixador. O embaixador obedece às leis do seu país e dele é em tudo dependente. O embaixador obedece às leis do seu país
e dele é em tudo. É isso mesmo? É isso mesmo? Em tudo dependente. O que significa isso, pastor? São duas coisas aí. Primeiro, o embaixador, ele não obedece as leis. Você sabia disso? Ele não obedece às leis daquele país onde ele está, não. Ele obedece às leis do país que o mandou. Por exemplo, lembra daquele cara do Wikileaks? Como é o nome dele? Assange? É Assange? Julian Assange. O cara do Wikileaks hã? É Assange mesmo, né? Não, é o Assange. Ele está há não sei quantos anos na embaixada do Equador em Londres, com ordem de prisão e não sei o que mais lá, não sei o que mais lá. Mas eles não podem entrar na embaixada do Equador, porque a embaixada do Equador ali é como se fosse o Equador. Ali dentro daquela embaixada não seguem as leis daquele país, da Grã-Bretanha, da Inglaterra, segue a lei do Equador. Sério, pastor? Então, só para você ver que o embaixador, então, ele não segue a lei desse país aqui. Você é do Brasil? Amém, somos do Brasil e nós devemos louvar a Deus por isso, e a gente valoriza isso. Mas a nossa nação realmente não é no dia que colocarem leis no Brasil que proíbam o evangelho, que vá contra o reino de, por exemplo, se chegar alguém e dizer assim, você vai ser obrigado a fazer casamento homossexual, eu digo, eu não vou. Vai ser preso, que seja. Porque a Bíblia diz, o apóstolo Pedro, ele falou, é mais importante obedecer a Deus, ou seja, a lei de Deus em primeiro lugar. Então eu não obedeço a lei desse país, eu obedeço em primeiro lugar a lei dos céus. Por exemplo, se ele mandar não evangelizar, eu vou evangelizar. Se ele mandar não falar de alguma coisa, eu vou falar, eu vou a Deus em primeiro lugar. Então, eu sou um embaixador, você é um embaixador desse país aqui, mas você segue as leis de outro reino. E se nós estamos num reino, quem é o rei? Fala para mim. Fala para pessoa, quem é o rei? O rei manda. Nem sempre. Às vezes ele manda, mas você não obedece. Deixa eu te dar um exemplo. Abra sua Bíblia para o livro de Lucas, capítulo 18. Lucas, capítulo 18. Você sabia que o Bill Gates está na Bíblia? Está aqui o Bill Gates. No capítulo 8. Ele inclusive tem uma fala aqui na Bíblia. O nome do Bill Gates na Bíblia é homem rico, ou jovem rico. Eu não sei porque fala jovem rico, porque não fala que ele é jovem, é certo homem, né? O homem rico, Bill Gates. Todo mundo conhece a história do Bill Gates da Bíblia, né? Ele chega, Senhor, como é que eu posso ganhar a vida eterna? Jesus disse, eu já sigo todos os mandamentos. É? Ótimo. Então você é meu súdito. Vai lá, vende tudo que tu vai dar aos pobres. Isso, Senhor. Agora forçou a barra. Não gostei dessa história, não. E aí é que tá. Muitas vezes nós queremos obedecer a Deus, mas certas vezes nós não obedecemos em tudo. É tipo aquela história com Deus, do homem que disse, Deus, vem visitar meu coração. Aí o cara entrou no coração do homem. Aí ele disse, olha Senhor, aqui é a sala do meu coração, pode sentar, assistir TV. Aí Jesus diz, que legal, aqui é a cozinha, Senhor, se eu quiser fazer um lanchinho, pode fazer aqui na cozinha do meu coração. Aí Jesus diz, aqui é o quarto. Quando Jesus olhou, tinha uma porta, com aquelas madeiras assim, fazendo X, pregada. E Jesus disse, e aí? Aí ele disse, não, Jesus, aqui tu não pode entrar. Aí Jesus disse, por quê?
porque aqui eu guardo um leão. Você é que nem esse homem. Você deixa Jesus entrar na sala, deixa Jesus entrar na cozinha, no quarto, mas em um quartinho lá você ainda está guardado. Um adultério, uma mentira, você ainda está guardando aquela vida que você já era para ter largado. Você está largando aquela coisa, aquele osso, aquela coisa que te atrapalha de se ver. Assim como esse jovem rico, era a ganância. Eu creio, eu ainda vou perguntar de Jesus, mas eu creio que, se eu creio assim, Deus, eu vou dar tudo para os pobres. Eu acho que Jesus ia dizer, não, dá só uma parte. Você foi fiel. Afinal, ele falou isso para Zaqueu. Ele não mandou Zaqueu dar tudo. Zaqueu mesmo disse, eu vou dar 4 vezes mais do que eu roubei. Já foi suficiente. Entendeu? Mas só que a pessoa não acredita que Deus pode dar mais. Não quer realmente ser Deus. E o que acontece então? Ele se torna uma pessoa que realmente não tem Jesus. Ele não obedece, ele não é de Jesus. O obedecer é a marca se você tem Jesus ou não. Seguir Jesus, eu não estou dizendo errar, porque errar, eu erro, você erra. Mas quando você erra, você se levanta e continua orando. E continua meditando. E continua fazendo a sua vida cristã. Você não desiste. Tem gente que peca e desiste. Eu não posso. Eu não posso. Gente, mas eu tenho. Não é uma questão de não poder. Eu tenho que obedecer. Eu peço perdão, eu luto, vou mudando, e assim que a Bíblia diz que de fé em fé, nós vamos crescendo, nós vamos desenvolvendo, nós vamos melhorando e nos aproximando de Deus. Essa é a vontade de Deus. Por isso nós devemos obedecê-lo. Quinto, vou fazer o seguinte. Volta para o quarto. Eu vou parar aqui. Ainda tem muita coisa para falar. Eu vou continuar em outra oportunidade. Eu acho que já foi suficiente. Deus quer que a gente seja seus embaixadores na terra. Nós vamos orar por isso agora. Baixe sua cabeça. Ó Senhor, obrigado pela tua palavra. Senhor, nós queremos ser embaixadores do teu reino. E nós queremos, eu te agradeço por essa igreja, por esses jovens que têm sido embaixadores do teu reino na terra. Muito obrigado. Os abençoa, os guarda, os protege para que continuem fazendo o teu trabalho. Não nos deixa sós, não nos deixa, Senhor, desistir. Senhor, abençoa aqueles que estão desanimados, que hoje, Senhor, estavam para chutar o pau da barraca. Senhor, aqueles que têm estado em pecado, em mentira, fala com os seus corações, para que eles possam, Senhor, voltar à missão. E aqueles, Senhor, que estão na missão, obrigado porque, Senhor, tantos jovens ensaiando, alguns com dança, teatro, pantomima, diversas, Senhor, estão aqui te servindo, Pai. Abençoa-os, os protege, Senhor, dá sustento para esses embaixadores, para que eles não possam se preocupar, que eles só estudem, trabalhem, façam a sua parte, mas a bênção vai partir das tuas mãos sobre eles, Senhor, que tu os proteja nas suas faculdades, nos seus negócios, no seu futuro, nos seus relacionamentos, e que eles possam, Senhor, serem realmente, cumprirem a sua missão nessa terra. Muito obrigado pelo ensino, fica conosco, nos leve em paz para nossas casas, em nome de Jesus, amém. Obrigado, que Deus abençoe, até sábado que vem.